Bom dia, jovens! Eu sou o Pedro Lucas, a princesa da amizade. E cara, se eu te mostrar essas duas fotos, você provavelmente vai concordar que um desses homens é o vilão, um dos piores presidentes de todos os tempos, que acabou com o Brasil e merecia estar na cadeia, enquanto o outro é o homem que elegemos para reconstruir o que o outro estragou. A grande maioria viu um vilão aí. A brincadeira esquenta quando você pergunta qual dos dois é um vilão. E uma pergunta ainda mais importante: por que os presidentes estão sendo vilões? Se o presidente é representante do povo, então por que parece que o povo sempre está contra o presidente atual? Queridos amigos, vivemos em uma democracia falha. Isso é muito fácil de identificar. A gente pode, por exemplo, olhar para o próprio conceito de democracia. O Brasil é uma democracia indireta presidencialista. Isso significa que todo cidadão tem poder político através de alguém que represente seus desejos, e esse alguém vai ser um presidente, chefe de Estado, que também é chefe do Poder Executivo, e apenas do Poder Executivo. Com isso em mente, vamos voltar para os nossos camaradas do início do vídeo. Você, interlocutor, se sente representado politicamente por algum desses belos rapazes? Você pode achar que sim, mas eu te garanto que não, porque esses não são políticos. Um é um palhaço que não sabe nem qual ideologia está seguindo, e o outro é um ilusionista que usa seus pequenos truques para distrair as massas e consolidar seu poder. Agora, como nós chegamos aqui? Como foi que a democracia falhou o povo? Disclaimer importante aqui. Eu vou criticar bastante a democracia nesse vídeo, então deixa eu falar agora que eu não sou contra a democracia. Muito pelo contrário, eu acredito fielmente que o poder político deve ser da população e o governo deve servir o povo e nunca o contrário. O intuito do vídeo é criticar a instância atual do sistema democrático no Brasil. Com isso fora do caminho, vamos entender a história da política no Brasil. Em seus primórdios, a ilha de Veracruz era apenas uma colônia portuguesa e não tinha uma política própria. Isso só vem com o surgimento do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, que efetivou de vez o Bostil como Estado-nação, e assim o Bananil se torna uma monarquia absolutista, que se manteve mesmo após a independência dos Lusíadas. Sendo uma colônia extrativista, o Bostil nunca foi desenvolvido industrialmente ou cientificamente pelos colonos europeus. Então a população da época se resumia a latifundiários, escravizados, e diversos tipos de jecas sem terra, sem emprego, sem comida e sem WhatsApp. Quando a família real chegou nas Américas e saiu alguns anos depois, as únicas pessoas que ficaram sabendo foram as elites agrícolas do país, que em população era mais ou menos a player base de Concorde. Agora presta atenção no que vai acontecer agora, porque isso vai definir a política no Brasil, pro resto da história. A elite agrária tinha um poder econômico muito grande, então eles podiam influenciar a família real em suas decisões, que eram muitas, porque agora eles tinham que industrializar o bananil, porque a vossa realeza não pode andar em barro ou viver junto de pobre. Em 1822, Dom Pedro I declara a independência e se torna o imperador do Bostil. Mas menos de 10 anos depois, renuncia o seu trono, volta a Portugal e deixa seu garotinho de 5 anos no trono. Lembra que eu falei que os latifundiários estavam tentando ganhar influência política? Bom, agora eles iam ter poder absoluto. Já que o imperador é uma literal criança, eles seriam os regentes temporários até a sua majestade alcançar a maioridade. E agora que a elite teve gosto do poder político, ela nunca mais ia sair. Em 1840, Dom Pedro II foi declarado apto para governar e se tornou chefe de Estado. Mas a elite nunca saiu do governo. Agora eles eram ministros, juízes, cônsules e tudo mais. Mas Pedrinho era muito bem educado e tinha ideias bem divergentes da elite, especialmente sobre a escravidão que o imperador queria abolir e os latifundiários queriam manter. Isso não podia dar em outra. Em 1888 a escravidão foi abolida e já no ano seguinte os militares de alta patente, junto de toda a classe A, deram um golpe de estado e exilaram toda a família real para a Europa. Assim, os militares criaram uma ditadura por 4 anos, enquanto as grandes mentes do Senado e dos ministérios brasileiros redigiam uma nova Constituição que transformaria o grande Império Brasileiro na República dos Estados Unidos do Brasil, onde teríamos pela primeira vez na selva eleições presidenciais por meio do voto direto e não secreto. Ou seja, todo mundo, incluindo o presidente, ia saber em quem você votou. Essa ideia brilhante transformou o governo bostileiro em uma grande facção criminosa. Não pela última vez, onde os estados de Minas Gerais e São Paulo se revezavam para eleger um presidente do seu estado, que foi chamado de política café com leite. Mas como que eles tinham certeza que aquele candidato específico ia ganhar a eleição? Meus caros amigos,
Deixe-me vos apresentar o voto de cabresto, onde coronéis contratavam mercenários para gentilmente convencer a população pobre e analfabeta do país a votarem no candidato que prometeu favores políticos ao chefe. E como o voto não era secreto, se eles descobrirem que você votou no candidato errado, digamos apenas que você não vai estar apto para votar de novo na próxima eleição. Outro conceito importante aqui é o curral eleitoral, que é chamado assim pois a população de uma determinada região era tocada como gado mesmo, indo para onde o coronel mandasse. Pois mesmo se eles não fossem ameaçados, eles simplesmente não tinham o menor conhecimento de quem eram os candidatos ou do que eles faziam. Era algo muito fora da realidade rural deles. E essa palhaçada seguiu até 1930, totalizando 32 anos de dinheiro de impostos sendo usados para bancar caviar de fazendeiros que já eram ricos. E a política café com leite só acabou porque São Paulo decidiu zoar e lançou um forte candidato na vez dos mineiros, que por sua vez criaram uma aliança com outros estados que não aguentavam mais a hegemonia paulista mineira, como Paraíba e Rio Grande do Sul, para apoiar a candidatura de Getúlio Vargas, que perde a eleição. Mas com uma grande piada que é a democracia na selva, o exército impediu a posse de Júlio Prestes, o concorrente de Vargas, alegando fraude eleitoral. E assim Getúlio assumiu o controle da república, dando início à Era Vargas. O governo Vargas foi marcado por um populismo nunca antes visto na selva. Getúlio era o pai dos pobres, criou leis trabalhistas, industrializou o país agrário, criando diversas empresas estatais, como a CSN, gerando mais emprego para a população e cada vez mais urbanizada da época. A propaganda política estava em todos os lugares. Os rádios, a mais nova tecnologia da comunicação em massa, eram obrigados a transmitir o programa estatal A Voz do Brasil, inclusive é obrigatório até hoje. O rosto de Getúlio estava estampado em tudo que era lugar. Assim, a popularidade do presidente era imensa, mesmo ele sendo um ditador que nem sequer foi eleito democraticamente. Em 1945, Getúlio renuncia ao trono e é criada a Quarta República Bostileira. Depois de 15 anos de ditadura, a sua popularidade é tanta que Getúlio é eleito novamente em 1951. E essa estratégia dele não vai ser ignorada pela política, que estava faminta de influências políticas. Vargas mostrou o poder que as massas tinham. Um político que tem o povo não precisa de mais nada e ainda deu de bandeja os meios de manipular essa massa. O rádio, e com uma nova tecnologia de comunicação que acabou de chegar na selva, a televisão. Tanto em casa, no trabalho, dentro dos carros, nas ruas, toda a população urbana estava ligada na mídia. População urbana que só inchava graças ao êxodo rural da década de 1960. A mídia controlava a população, apenas em um sentido econômico e cultural na época, dizendo quais produtos eles deveriam consumir e como deveriam se portar. Os poderes políticos da televisão não chegaram no seu auge, pois em 1964 há um outro golpe de Estado militar e outra ditadura instaurada no Bananil. Assim, novamente os poderes da comunicação são reduzidos até a redemocratização do Bostil em 1989, onde a televisão ia mostrar quem é que manda na casa. Note que desde 1500, a população geral do Brasil nunca foi educada em política. Aliás, nunca foi educada em geral. A única coisa que o brasileiro médio entendia de política é a inflação, o nome do monstro maldito que ameaçava o preço dos produtos. Assim, quando o primeiro candidato com boa pinta disse que ia caçar os marajás e controlar a inflação, ele foi tomado como herói do povo. Desde a redemocratização, o presidente escolhido era aquele que a televisão desse mais tempo de tela. Tempo esse que era pago pelos políticos para grandes empresas midiáticas. Ou seja, depois de 100 anos, o Bostil conseguiu dar uma volta completa e a elite do país, de novo, era bancada por dinheiro público, em troca escolhia quem seria eleito para pagar eles de novo. E assim, eu retorno aos dias de hoje, onde a televisão não tem tanto poder, mas existe uma ameaça muito maior. A internet. Enquanto os meios tradicionais de comunicação alcançavam a todos com a mesma mensagem, na internet cada um tem a publicidade que melhor se encaixa. A internet gira em torno de engajamento, seja ele positivo ou negativo. Então as redes sociais têm todo o incentivo do mundo para polarizar a população em dois times de inimigos mortais. O medo do outro é uma natureza humana, e a criação do inimigo invisível é uma estratégia de controle das massas conhecida desde os tempos de Napoleão e foi muito utilizada por governos nazifascistas nas décadas de 30. Enquanto lá na Alemanha eram arianos contra os judeus, aqui no Brasil somos coxinhas contra petralhas, ou petistas contra os bolsonaristas. O grande problema é que nem petistas nem bolsonaristas têm uma inclinação política clara, são apenas times de futebol que torcem para o que a família e o grupo do WhatsApp mandaram, sem nenhum raciocínio sobre quem está por trás desses times. Bom,
Agora o ponto importante desse vídeo. Como se despolarizar e voltar à política racional? Isso é uma tarefa muito árdua, mas é possível. Primeiro, você precisa desplugar. Como dizia o filósofo Lao Tse, a vasilha é mais útil quando vazia. Livre-se de todo tipo de ideologia que te infecta e retorne aos conceitos mais básicos do que é certo e o que é errado. Pega um papelzinho aí e escreve qualquer tipo de ação que você considera boa ou ruim. Ajudar alguém que você não conhece, isso é uma coisa boa ou ruim. Chutar a véia na rua, isso é uma coisa boa ou ruim. E tenta criar a sua moral do que é certo e o que é errado. Depois que você cria uma base sua, você precisa cuidar dela como a sua própria vida. O que é certo independente da ocasião. E o que é bom pra fazer com fulano, é bom pra fazer com ciclano, e é bom que os outros façam com você também. Agora que a sua bússola moral está sincronizada novamente, você precisa entender geopolítica desde as suas raízes. Estuda história, estuda filosofia, estuda sociologia, entenda a sua realidade. Não ignore a política. Quem se aliena de qualquer assunto vira gado pro curral eleitoral alheio. Assumindo que você seguiu os passos anteriores, agora você está acordado. E como a pessoa sabe, sua responsabilidade é ensinar quem não sabe. Lembre-se, a colaboração é a chave para a vitória, mas para a vitória dos oprimidos, precisamos primeiro entender a nossa própria opressão.